você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto importante na história da igreja, para nós, como igreja de Jesus na terra, porque ela ressalta alguns pontos importantes. Primeiro, trata de quem a gente entende que é Jesus. E esse foi o alvo da conversa semana passada, e a gente se lembrando, retomando no nosso coração que o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós pregamos, ele é aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. O Jesus que nós desejamos pregar é o Cristo que morreu na cruz para salvar o homem do pecado, restaurar o homem na relação dele com Deus. Tem outras vertentes que a gente podia pensar sobre a obra de Cristo, sobre aquilo que ele faz e ensina. Contudo, o que a igreja deseja pregar, e esta igreja deseja pregar, pregou há 100 anos e gostaria e quer continuar pregando, que o homem tem um jeito, uma maneira de reconciliar-se com Deus, que em Cristo Jesus nosso Senhor, ele morreu por nossos pecados, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. É isso que cremos, é isso que queremos continuar anunciando. E sobre esta verdade que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, um ungido que veio e morreu no nosso lugar e ressuscitou e voltará, o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, que nós avançaremos, continuaremos, prevaleceremos e que o nome de Jesus sempre será exaltado e glorificado. Então eu quero dar graças a Deus por essa manhã, a gente celebrar esse nosso centenário, louvando a Deus, porque são 100 anos de cultos ininterruptos. Já parou para pensar nisso? Quem é bom de matemática, pensa ali, um ano tem 52 domingos, então tem 100 anos. 5.200 domingos, tirando os bissextos, você vai dar aí uns domingos a mais, portas abertas. Se isso não é motivo da gente dar graças a Deus, louvores ao nome do Senhor, e perceber o cuidado de Deus conosco, e se isso também não demonstra graça de Deus, bondade dele, a fidelidade dele, sustento contínuo de pessoas que passaram aqui na história, que contribuíram com presença, que contribuíram financeiramente, que contribuíram, enfim, de todos os modos, um exercício de fidelidade, de cuidado, pessoas que foram alcançadas, pessoas que foram enviadas. Recebi esses dias, tenho recebido do Edson e da Miriam é membro da igreja, 40 e tantos anos trabalhando no campo missionário. Essa semana a gente esteve ajudando e está ajudando a Maíra, que é membro da nossa igreja, que está no Uruguai, e a mãe dela vai operar esses dias, e a gente está dando suporte para ela vir. E tantos outros missionários que a gente tem, na época lá atrás, do Marcelo na China, e tantos outros que a gente tem colaborado, e é motivo de gratidão, de louvor. Eu quero, nesse dia, dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, e reconhecendo isso, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e que a gente permanece e prevalece para a glória de Deus. Amém? Então quero convidar você a fechar seus olhos, e a gente vai estar orando agora, agradecendo a Deus por essa manhã, e que, de verdade, é um momento de celebração, mas é um momento de adoração, de gratidão, de adoração ao Senhor, e que a minha expectativa também é que nessa manhã Deus fale ao teu coração. A gente, apesar de ter momentos de celebração, nós precisamos de palavra de Deus também. A gente precisa de orientação do Pai, e que hoje, nessa manhã, seja um tempo de Deus falar ao teu coração também poderosamente, em nome de Jesus. Então fecha seus olhos e a gente vai estar orando agora e agradecendo ao Senhor. Pai, bendito seja teu nome. Queremos erguer teu nome sobre todo o nome desse lugar. Nós, Senhor, como igreja, te agradecemos porque no decorrer desse tempo a gente tem erguido um altar de adoração, declarado o teu nome sobre esse lugar, declarado que Jesus é o Senhor desse lugar, desse bairro da Água Verde, da cidade de Curitiba. Obrigado, Senhor, por tantos que passaram por aqui, que contribuíram para a cidade também, como o hospital evangélico,
e outras benfeitorias que a igreja pode participar, abençoando a cidade de Curitiba. Nós te agradecemos por pessoas que são e foram instrumentos do Senhor aqui, ao teu nome. Seja honra, seja glória, seja louvor. E hoje queremos oferecer ao Senhor sacrifícios de adoração, louvores ao teu nome. Que tu tomes esse lugar, que a glória do Senhor enche essa casa, que a presença do Senhor seja manifesta e que corações quebrantados ouçam a tua voz, sejam edificados, encorajados, renovados e que tenha, Pai, o sopro do Senhor sobre nós nessa manhã. Te adoramos assim e reconhecemos a tua grandeza e te adoramos com todo o nosso coração e celebramos o teu nome que é vitorioso, que é poderoso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Shalom. É bom ver vocês aqui, é bom ter cada um de vocês aqui nesse tempo de adoração, de louvor. E eu já estou chorando desde que começou o culto, né? E vou perguntar. A gente, quando falou do aniversário da igreja, eu não podia deixar de lembrar do Tico, né? E da família Branco. 100 anos de igreja que o Tico está. Chico tem pelo menos 50, né? 57. Fui ministro de louvor aqui nessa igreja por pelo menos 50 anos. Criou os filhos aqui nessa igreja, né? Nossa. E na nossa vida, na minha vida, foi a família que Deus me deu quando nós chegamos aqui. Eu e Mara, em 93, 92. E foi quem nos acolheu, foi quem cuidou de nós, foi quem cuidou dos meus filhos, aí a professora Bebê, Luiz. E a gente quer ser grato. Família Bloch, família Branco, família da Solideira, pessoas que estiveram aqui nessa igreja, passaram por aqui, que deixaram marcas profundas na nossa vida. Aí hoje, quando a gente vai tentar cantar, porque acho que eles vão cantar, eu não vou conseguir. Mas eu queria que a gente trouxesse um pouquinho dessa história. Claro, honrando o Senhor, mas sendo gratos a Deus pela vida de quem passou aqui por tantos anos, gente. E que eu sei, não tem ninguém que ama esse lugar e ama essa igreja. Eu sou grata como pessoa, como família, eu sou muito grata. A família do Tico, para mim, era um exemplo, assim, era com quem eu queria parecer. E vou chegar lá. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos adorar o Senhor. Família Bloch chegando ali, parte da história. Oh
estarmos aqui, né? Bem, prazer. Vamos lá então? Ticão. Pois só tu és o Deus eterno, só
Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe nosso louvor. Nós estamos aqui nesse culto de gratidão pela vida desta igreja. A igreja é composta de pessoas, de memórias, de experiências. Quanta memória boa nesse lugar durante 100 anos. Quanto culto abençoado. Quanta vida sendo alcançada, quanta cura, quanta libertação, mas acima de tudo, quanta salvação nesse lugar. Obrigado, Pai, porque essa igreja é bênção para essa cidade, para esse estado, para a nossa nação. Recebe a nossa gratidão, porque aprova o Senhor separar este lugar para ser um lugar de adoração, uma casa de oração, aonde desse culto passaram muitos pastores e aqui pregaram, foi pregado o Evangelho genuíno da tua palavra. Obrigado pela vida de cada pastor, de cada pregador, de cada pessoa que foi membro dessa igreja, cada pessoa que congregou, cada família, Senhor, que construiu essa história no decorrer dos anos. Pai, obrigado. Recebe, cada vez que lembramos, todos os irmãos, todos os pastores, todos os membros, Pai, nós queremos louvar e honrar o Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, querido. Somos gratos pela vida de todas as pessoas que passaram, mas somos gratos também pela sua vida que aqui está. Você está aqui conosco nesse dia muito especial. Obrigado pela tua presença. Temos alguns visitantes que estão aqui conosco pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, faz assim com a mão. Opa, tem uma turma boa aqui pela primeira vez. Deus abençoe vocês. Estamos aqui com o pastor Antônio, a sua esposa, que vieram lá do Rio nos prestigiar, né, o diretor do nosso departamento de atividades ministeriais, o nosso querido amigo, irmão de Cristo, Wilson, representando aqui a instituição Mackenzie, a Igreja Presbiteriana, com o seu sobrinho. Como é que é seu nome? Cristiano, seja bem-vindo, Cristiano, Deus abençoe. Você levantou a mão aqui na frente? Como é que é seu nome? Andréia. Oi? Amiga da Dani. Não é a nossa amiga. Deus abençoe. Um casal que eu cumprimentei lá atrás, que levantou a mão, quero saber o nome de vocês. Paulo e Larissa, convidados de quem? Eu vejo lá em Esteropédica. Está vindo morar aqui? Não, ela é da Joaquim aqui. Ah, é? Veio apresentar o namorado dela também. Ah, é? Eu falei lá com os homens da igreja que a gente tem uma reunião com esse rapaz, ele parou um pouco. Esse é o próprio. Gente, mais alguém pela primeira vez que a gente gostaria de saber o nome? Não. Nós estamos aqui com a nossa congregação lá de Colombo. Cadê o povo de Colombo lá? Gente, esse povo abençoado. Tivemos ontem com o pessoal da nossa igreja lá, o nosso povo de Mandibituba. Tem alguém de Mandibituba aqui hoje? Não, né? Temos a turma que já passou, que faz parte dessa eterna história. Nossos queridos Salvador aqui, a Moniquinha dali, né? Suzana, seu esposo, família toda, o tio da Márcia, Luiz, Oliveira. Gente, que bom estar com vocês aqui. Temos nosso amigo Jorge Bernardes, representando aqui também a Igreja Presbiteriana, a Uninter, parceiro de longa data. Deus abençoe, querido. Tem um senhor ali, de barba, não é a primeira vez, mas tem. Como é que é o nome do irmão dele? O marido da Noemi. O marido da Noemi. Vamos aqui, a idade vai chegando e a gente começa a identificar. Nós queremos agradecer e orar por vocês. Tá? E a Dani vai, a nossa líder de intercessão, vai orar por cada um de vocês, por cada membro dessa igreja, por cada congregado, por cada visitante,
E você que está aqui, você não vai sair daqui sem receber uma grande bênção do Senhor. Você vai ser muito ricamente abençoado. Gabriel, Luana, as duas menininhas, pela primeira vez elas estão aqui, não estão, Gabriel? É a primeira vez. Primeira vez, o nome delas? Bianca. Bianca e a outra pequenininha? Sara. Sara. Deus abençoe. Amém? Vamos lá, vamos orar por esses irmãos queridos. Abramos, Senhor, de trazer aqui hoje, como o Samuel falou lá no início. Amém? E Deus quer falar ao seu coração, vai falar, já está falando, já está falando. A presença do Senhor é abundante nesse lugar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, exaltar teu nome, Pai. Teu grande, maravilhoso, soberano nome, Pai. Por cada vida aqui, Senhor, por cada pessoa, cada mente e coração que tem sua identidade firmada no Senhor, Pai. A sua identidade firmada no nosso Deus, o Deus Criador, o Deus da nossa salvação. Oramos por cada visitante, Senhor. Oramos, Deus, por cada membro, Pai. Por cada pessoa que passou e foi abençoada, Senhor, essa igreja que tem abençoado, Pai. Senhor, ministra no coração, Senhor. Toma a sua vida, toma a sua família, Senhor. Toma, Senhor, a sua saúde física, emocional, espiritual, Senhor. E que a tua presença seja abundante, Senhor, na vida de cada um nesse culto, Pai. Que possamos estar atentos e sensíveis, Pai, para ouvir o seu falar, para ouvir a sua ministração e para te adorar, Senhor. Para agradecer o nome que é sobre todo nome, Pai, o nosso Deus soberano e Criador. Que a nossa atenção esteja totalmente voltada a Ti, Deus. Nosso coração totalmente sensível, Senhor, a ouvir Teu falar, Senhor. Estamos na casa, queremos sentar à mesa, Senhor, e saborear esse banquete, que é o banquete da adoração. Espírito Santo, nos conduz, ministra cada coração, cada mente aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por ser a nossa história, Senhor, e por tantas coisas boas e maravilhas que o Senhor tem feito e vai fazer, Senhor. Te adoramos, te exaltamos, em nome de Jesus. Bom dia, que alegria, né? Ontem nós viemos pra cá, né, nessa noite, e aí estava eu e o Lucas no carro. O Miguel tem 6 mesinhos, né, pro bebê, e ele é o mais novinho da igreja, né? E a gente ainda falou assim, acho que daqui 100 anos, talvez nós estejamos, talvez o Miguel esteja, mas daqui 50 anos nós vamos estar aqui. E que alegria, né, poder estar comemorando esses 100 anos. Eu convido a igreja a se colocar de pé, ou fique no seu lugar, se você à vontade de adorar o Senhor, declare que o nome dele é santo, que ele é maravilhoso, que a presença dele já é real nesse lugar, assim que você chegou aqui, ele já está aqui, amém?
paz, bom dia. Agora que você já está bem elétrico, fica à vontade. Nós vamos louvar um hino que fala não só sobre um pouco da nossa história, mas de toda a caminhada da Reforma Protestante, que diz que estamos de pé. Com certeza você conhece, sim. Então fique convidado a cantar conosco e também sinta-se à vontade para ofertar e dizimar. A casa também é sua, é tudo do crescimento da obra. Então sinta-se à vontade, amém? Mas não deixo ruído.
Senhor salvou, o Senhor ainda cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, e o Senhor nos ensinou, Pai. Primeiro nos seus discípulos, vão de 2 em 2, e vão, e curem, e salvem, e libertem. Depois o Senhor falou isso para a sua igreja, Senhor. E Pai, muitas vezes o inimigo quer inibir, Senhor, mas o Senhor nos deu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos deu a nossa autoridade, nós queremos declarar sobre o nome de Jesus, cura, libertação, Senhor, em nome de Jesus. O teu nome é poderoso, o teu nome é soberano, Senhor, e nós queremos em nome de Jesus, sobre a tua palavra, Senhor, declarar libertação, Senhor, declarar a sua paz, Pai, que o Senhor destrua cadeias, que o Senhor dissipe as trevas, Pai, que o Senhor incendeie o nosso coração, incendeie o nosso lar, incendeie a nossa vida, onde quer que nós estejamos, Pai, aonde pisará a planta dos nossos pés, que sejamos a sua luz, Pai, que sejamos a sua luz, Jesus. Ah, Deus, liberta a mente nessa manhã, Senhor, liberta corações cativos, Deus. Oh, Pai, que possamos ser livres, Senhor, para pregar a tua palavra, Senhor, nossa identidade firmada em Ti, Jesus, o nosso alicerce, a nossa paz, Senhor. Em nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor, uma igreja ativa, Senhor, aonde quer que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, declare isso. Glória a Deus, aleluia. O salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que nós daremos ao Senhor por esses 100 anos de história. Por cada pessoa que passou aqui, permitiu que essa igreja estivesse aqui hoje. Que daremos? Nos entregaremos nessa manhã todo o nosso louvor, toda a nossa oração, todo o nosso coração. Achei em nós, ó Deus, corações quebrantados e contritos nessa manhã.
Pode sentar. Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. É bom tê-los aqui, esse nosso tempo de louvor, de adoração, de engrandecer o nome do Senhor por todos os feitos dele para conosco. Eu quero convidar as crianças que vão estar aqui no momento delas agora. Levar o pedido para ter aos 10 anos. E aí. Se você depois desejar, a gente nos bancos tem os QR Codes aí do Pix da igreja, tem uns envelopes também, se você desejar. A gente, inclusive, essa semana, a Maíra, que é membro aqui da nossa igreja e que é missionária no Uruguai há 12, 13 anos, a mãe dela mora em Curitiba, está com um problema sério vascular, está para fazer uma cirurgia agora, essa semana que vem, está com problema no dedo, tem uma série de dificuldades, então ela precisa vir a Curitiba e a gente, como igreja, abençoou a vida dela, foi 3 mil e poucos reais a passagem para ela vir sozinha. Então a gente já comprou as passagens dela, para ela estar aqui conosco. Então, se você também desejar abençoar a igreja nesse processo, enfim, você fica à vontade, tem ali QR Code e os envelopes também. Okay? Vamos orar para as crianças. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida dos meninos e meninas da igreja, que o Espírito do Senhor esteja sobre eles. E a nossa oração dominical é: guarda o coração, guarda a mente, que elas cresçam e nunca se desviem dos teus caminhos, permaneçam firmes no Senhor, andando constantemente na tua presença, que sejam jovens cheios do teu Espírito Santo, homens e mulheres que formem famílias cheias da tua graça. Oramos por isso e pedimos que o ministério infantil dessa igreja seja instrumento do Senhor poderoso para firmar e fincar a verdade do Senhor na mente do coração desses meninos. Abençoa esse momento deles agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Samuel, por gentileza. Ontem ele já esteve pregando conosco aqui. Ontem apresentei o pastor Samuel, pastor da igreja congregacional da Agronomia, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Seropédica. Um querido irmão de muitos anos. Hoje ainda faz parte da diretoria do Departamento de Educação Teológica da nossa denominação. E nesses 25 anos que eu tenho estado aqui, ele veio algumas vezes nesse tempo aqui. É um amado, querido nosso. Eu tenho certeza que Deus dará uma palavra do teu coração nessa manhã, que a gente possa também estar com os nossos ouvidos atentos e abertos, em nome de Jesus. Amém. Okay. Graça e paz, queridos. Amém? A minha Bíblia não. Graça e paz, mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela hospitalidade ali na casa do pastor Renato, sua família. Sempre é uma bênção estar com eles ali. E sempre é uma bênção estar aqui também com vocês. Que Deus continue os abençoando. Eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui nesse momento tão importante na história dessa igreja. Trago mais uma vez um abraço fraterno da Igreja Evangélica Nacional de Agronomia de Seropédica, e que essa manhã, continue sendo tremendamente abençoada para a glória do nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 30. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. A partir do verso 30, eu vou convidar você a ficar de pé, em sinal de reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Marcos, no capítulo 6, verso 30 ao 44. A palavra de Deus fala assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse:
vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensiná-los muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a erva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Você pode se assentar. Queridos, é ótimo participar de um evento como esse. Nós, sem dúvida alguma, guardamos no coração para sempre a experiência de uma igreja completar 100 anos, de ver também no ar, a emoção que impacta tanta gente, as pessoas sendo honradas por aquilo que fizeram, as pessoas que estão presentes também sendo reconhecidas, e também a expectativa de um futuro que nós acreditamos que será glorioso, porque Jesus está presente aqui neste lugar. E nesses 100 anos, então, da Igreja Evangélica Nacional de Curitiba, aqui de Água Verde, eu quero, junto com você, encontrar nesta manhã as impressões digitais de Deus nessa história. Por isso, hoje, sendo um dia tão especial, tem que ser também uma lembrança de que essa igreja não pode parar em nome do Senhor Jesus. A igreja não pode parar. Por que ela não pode parar? Porque o autor dela, o dono dela, o cabeça dela está vivo. Então nós queremos lembrar até um texto lindíssimo que está lá em 1 Coríntios 15, 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Há uma versão que diz: sejam firmes e abundantes no trabalho do Senhor. E eu acredito que a razão principal que nós estamos aqui nessa manhã, além da celebração dos 100 anos, mas a razão prioritária é que o nosso Senhor Jesus está vivo. Eu fiquei pensando que os seguidores do Napoleão, por exemplo, eles não existem mais, porque Napoleão morreu, mas o nosso Cristo está vivo, e a causa dele está em execução. E há uma grande certeza no nosso coração que ele vai voltar. E isso, então, é um incentivo para que nós possamos continuar trabalhando para ele, porque ele é verdadeiro. E o trabalho que ele nos manda fazer também é verdadeiro. Reconheço, queridos, de que o tempo também aprova uma obra. E essa igreja não nasceu ontem, ela tem 100 anos. E eu quero dizer a você que aquilo que é verdadeiro avança. E aquilo que é verdadeiro também precisa de investimento, com afinco, com consagração da nossa vida. Por isso, eu percebo aqui no ar hoje um sentimento de tanta gratidão.
Mas essa gratidão maior é porque também temos a certeza que Jesus morreu na cruz por nós. E Ele então nos salvou, nos perdoou, nos capacitou, nos empoderou com o Espírito Santo, está vivo. E esse Deus maravilhoso está aqui entre nós. Quantos creem nisso? Glória a Deus. E Ele quer nos revitalizar também nesta manhã. E eu olhando para esse texto, eu fico pensando em algumas razões que fez com que Deus estivesse investindo na vida desta igreja. E quero refletir com você. Será que você que está aqui hoje é uma das causas pelas quais esta igreja hoje completa 100 anos? Será que você é um promotor também, uma das razões pelo fato de Deus ter realizado tanta coisa aqui nessa igreja, de ter ajudado também a solucionar tantas crises, tantas dificuldades? Queria que você refletisse sobre isso. Será que você é uma das razões pelos quais as coisas estão dando certo aqui para a glória do nome do Senhor Jesus? E quando eu olho por esse texto da multiplicação dos pães, eu vejo aqui um milagre. E percebo então que tanta coisa boa aconteceu na história dessa igreja. Mas nessa madrugada, Deus colocou no meu coração dizendo de que é uma boa hora para que nós possamos juntos aqui nesta manhã de celebração clamar por um milagre de multiplicação aqui. Deus falou isso ao meu coração, tanta coisa boa, tanto reconhecimento, tanta gente boa que passou por aqui, tanta gente boa que está aqui, tanta gente boa que virá para cá. E aí eu estava pensando com Deus nessa madrugada, o que está faltando nessa igreja? O Espírito Santo falou ao meu coração de que está faltando aqui um milagre na multiplicação. E eu queria compartilhar com você nessa manhã, o que nós podemos fazer para sermos facilitadores, para que o milagre da multiplicação aconteça aqui nesse lugar. E queria fazer você refletir em relação a isso. Eu sei que quem realiza o milagre é o Senhor. Mas eu posso ser, você pode ser, nós devemos ser estimuladores de milagres. E a minha pergunta é: o que você tem feito? O que você tem contribuído para que o milagre da multiplicação aconteça aqui? Talvez você tenha contribuído para que esse prédio possa permanecer de pé. Talvez você tenha contribuído para que haja a possibilidade de que haja sustento para os obreiros desta igreja e para os missionários que ela também sustenta. Mas a minha pergunta para você: você tem colocado a sua vida diante de Deus, a serviço de Deus, a serviço da igreja, de uma forma plena, a sua casa? Eu sei que você tem investido algumas horas do seu tempo aqui nesse lugar, tem dado dízimo, tem dado oferta. E eu acredito que todas essas atitudes glorificam a Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo então de que a partir de tão pouco, Deus fez tanto, Jesus fez tanto. Quando eles ficaram sabendo que havia uma necessidade extrema, e quando nós olhamos para Curitiba, olhamos para o Brasil, nós vemos então que há muitas necessidades, e olhamos para nós mesmos, nos sentimos incapacitados de dar uma resposta adequada para isso. E esse também foi o sentimento dos discípulos naquele momento. 5 pães e 2 peixes, parecia tão pouco. Mas a Bíblia fala de que aquele pouco foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Acredito que todos nós conhecemos esse texto. Jesus deu graças, e algo que parecia então tão pequeno causou um impacto tão grande. E quando eu olho então para a nossa realidade, até como denominação congregacional, como igreja congregacional também aqui no Sul, nós somos ainda tão pequenos, mas nós podemos nos oferecer a Deus, nós podemos entregar aquilo que nós somos de uma forma plena, integral, nas mãos dele. Ele vai dar graças e acontecerá um milagre da multiplicação para a glória do nome do Senhor. O texto diz então de que Jesus deu graça e ele divide os pães e os peixes. E nós nem sabemos como ele fez isso. Eu não sei se Jesus tinha uma giletezinha lá e deu para os discípulos para que eles pudessem estar cortando um pedacinho para que desse para tanta gente. Mas eu sei que aquela entrega resultou no milagre da multiplicação.
Eu acredito que essa manhã, aqui, na Igreja Evangélica Nacional Capa Verde, é uma manhã de gratidão. Quantos concordam com isso? Digam glória a Deus. Mas eu acredito também que é uma manhã de consagração. É uma manhã para que juntos nós possamos dizer: Senhor, eu quero oferecer o pouco que eu tenho, para que um milagre de multiplicação aconteça nesse lugar. Porque quando acontece um milagre da multiplicação, nós entendemos que é uma intervenção divina. Mas a Bíblia também fala, e eu sei disso, o crescimento vem de Deus, mas é necessário que alguém plante, que alguém possa estar regando. E aqui eu acredito isso, que quando alguém planta, quando alguém rega, Deus dá o crescimento. Eu sei que nem tudo que é saudável cresce. Tem muitas coisas que fazem com que haja uma possibilidade das pessoas incharem, por exemplo. E aquilo não significa um crescimento saudável. Mas eu sei também que aquilo que é saudável cresce. Amém? E a minha percepção é que essa igreja aqui é uma igreja saudável, que é uma fundamentação doutrinária, uma preocupação ética para que aquilo que o Evangelho diz seja praticado. O que está faltando para que haja um milagre da multiplicação aqui neste lugar? Talvez seja de nós oferecermos de uma forma mais integral o pouco que nós temos nas mãos de Jesus, que o alegre tanto que ele faça um milagre da multiplicação acontecer aqui neste lugar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas razões que facilitaram o milagre da multiplicação naquele momento. E a primeira razão é porque havia compaixão. Você pode repetir essa palavra comigo? Compaixão. O que havia lá? Havia compaixão. A palavra compaixão no original aqui é esplancha. Significa alguma coisa que mexe dentro de você. E que você então olha a necessidade e você não consegue ficar indiferente. Você percebe então que você precisa ser pelo menos parte prática daquela resposta. E a Bíblia diz então de que Jesus, ele olha para aquela multidão e ele sente uma profunda compaixão. Ele vê que eram como ovelhas sem pastor. E é interessante de que quando eu olho para esse texto, eu percebo de que ovelhas sem pastor está pronta para ser devorada pelo lobo. Está perto de ser destruída. Isso mexeu muito com o coração de Jesus. Então, no caso dessa história, foi Jesus que foi um instrumento maior de compaixão. Mesmo todo mundo ali cansado, mesmo as pessoas ali percebendo então de que não tinha muito o que oferecer, Jesus olhou para aquela situação e ficou profundamente comovido. E eu acredito que esse sentimento ainda permanece em Jesus em relação a Curitiba, em relação às pessoas que estão aqui em volta. E talvez você diga: mas eu estou muito cansado. Mas eu quero dizer para você de que hoje o Espírito Santo habita em você, que é um espírito de fortaleza. Existe a possibilidade, foi para isso também que Jesus subiu ao céu. Ele falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E ele estava dizendo então, porque isso vai empoderar uma porção de gente, porque isso vai dar multiplicado através da minha igreja na terra. E eu acredito nisso, desses 25 anos que eu venho aqui, de que essa igreja é uma igreja do Senhor Jesus na terra. E que por isso então há uma possibilidade de acontecer aqui um milagre da multiplicação. Talvez você que está aqui hoje cansado esteja dizendo para si mesmo: mas eu já fiz tanto no passado. E eu quero dizer para você, Jesus até aqui já tinha feito tanta coisa. Mas eu entendo que o sentimento de Jesus era esse: mas não importa o que eu já fiz, eu me renovo para fazer mais. E queria que você hoje, sabendo da sua contribuição, e você olha para você mesmo e também você perceba assim: mas eu já estou meio velho, já passei dos 50, bem-vindo ao time, eu também já passei isso. Eu queria junto com você fazer nesta manhã, por causa da presença de Jesus aqui neste lugar,
por causa da presença do Espírito Santo aqui, que saiamos daqui renovados, em nome de Jesus. Talvez você pergunte, mas pastor, como é que eu faço para trazer compaixão para o meu coração? Porque esse texto também nos ensina. E eu quero dizer para você de uma forma muito verdadeira, eu não sei explicar com detalhes como isso acontece, mas eu sei, talvez, te ajudar um pouco como isso se deflagra. Como é que a compaixão surge no nosso coração? De onde que ela vem? E queria dizer para você, tem a ver com os nossos olhos. A Bíblia diz de que Jesus olhou para aquela multidão. E eu fico pensando assim, de um tempo para cá, talvez seja coisa de velho. Às vezes assim, eu vou no mercado mais seropédico, ando por aquelas ruas, e eu fico olhando para algumas pessoas, e aquilo mexe tanto no meu coração, porque eu fico pensando, qual é o destino daquela pessoa? Talvez é porque eu já passei de 60, e entendi então que eu subi a montanha, e que agora talvez eu esteja descendo. Eu passo pela rua assim, e lá é bem rural, e às vezes é distante para que as pessoas possam chegar até o ponto do ônibus, por exemplo, e eu vejo alguns velhos, algumas velhas, algumas pessoas idosas, algumas pessoas cansadas, algumas pessoas com alguns limites, e eu ofereço então meu carro, porque nessa região ainda pode dar carona lá, sem que as pessoas fiquem com medo de serem assaltadas, e aí então eu coloco no carro e começo a conversar com elas, e elas se assustam, porque alguém simplesmente resolveu dar uma carona para elas. E eu tenho a oportunidade, muitas vezes, de criar ali um relacionamento intencional com ela. E algumas delas perguntaram para mim, por que você está fazendo isso? Eu falo assim, eu estou fazendo isso primeiro porque eu sou servo do Senhor Jesus. Eu estou fazendo isso porque eu sou pastor de uma igreja ali, na rua Isidro Borges, Rua 8, vai ser um prazer encontrar com você. Um dia desse estava chovendo muito, e eu estava voltando para casa na hora do almoço, e tinha um bêbado, cambaleando, de um lado para o outro. E Deus falou no meu coração, esse aí que eu quero que você fale de mim hoje. E eu abri o carro, estava chovendo muito, ele entrou, molhado, molhou o banco do carro, mas valeu muito a pena. E ele perguntou para mim, mesmo assim, ele bêbado, por que você está fazendo isso? Eu falei, eu estou fazendo isso porque Deus mandou que eu fizesse. E ele falou então assim para mim, poxa, eu estou nessa situação, mas eu já fui líder de célula, de uma grande igreja que tem lá na proximidade. Ele falou para mim, olhando nos meus olhos, e eu saí de lá. Não foi por causa de que o pastor fez alguma coisa errada, ou que alguém tenha feito alguma coisa errada. Eu saí de lá porque eu desviei, e eu preciso voltar. E eu então comecei a conversar com ele, olhei com ele ali, e fiquei pensando então, já pensou? Se eu fosse indiferente a um homem bêbado, estava andando na rua, e que tinha uma história que já tinha sido instrumento de Deus para levar outras pessoas para aceitarem Jesus como Salvador. Mas quando eu olhei para ele, alguma coisa mexeu dentro de mim. E eu sei então de que mexeu comigo foi a compaixão. Há um ditado, e você conhece esse ditado, que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. E a Bíblia diz que Jesus viu aquela multidão. E eu não sei como isso aconteceu, de uma forma tão impactante em Jesus, que ele não pôde sair dali indiferente. Eu não sei se Jesus viu uma mãe desesperada, com o filho chorando, e ela desesperada também, sem ter o que dar de comer, por exemplo, para aquela criança. Eu não sei se Jesus viu um povo cheio de pessoas magras, pobres, e isso gerou em Jesus, então, um start para uma compaixão tão grande. Eu quero dizer que não era só uma questão de falta de pão ou de comida, era uma questão também profundamente espirituais. Por isso que Jesus diz que quando olha para elas, vê então como ovelhas sem pastor. Pessoas que potencialmente estavam perto de serem comidos pelo lobo, serem comidos pelo leão, serem destruídos. E a Bíblia fala que nós temos um inimigo que anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorá-los. Qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a sua responsabilidade nisso? Eu quero chamar a você a essa reflexão nesses 100 anos da igreja aqui. E é interessante de que Jesus, que podia fazer isso automaticamente, ele não precisava de 5 pães e 2 peixes. Ele podia fazer isso no estalar de dedos. Ele podia fazer isso com uma palavra de comando. Mas ele olha para os seus discípulos
eu acredito que hoje nós temos um grupo de discípulos de Jesus aqui. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Digam glória a Deus. E eu vejo aqui no texto que tudo começa, então, olhar. Começa com uma visão. Daquela pessoa que está andando na rua, daquele seu parente, do seu amigo, que você sabe que ele precisa de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então eu quero dizer para você, que tem dúvidas de como é que essa compaixão possa ser deflagrada na minha vida, eu queria declarar então que é a partir dos seus olhos, e que os seus olhos sejam abertos aqui nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Isso também fez, por exemplo, com que Moisés se tornasse um libertador. Ele anda no meio do povo, ele viu o povo sofrendo. Parece-me que Deus transmitiu para ele o mesmo sentimento que havia em Deus naquele momento, porque Deus fala quando levanta Moisés dizendo, eu vejo o sofrimento do meu povo, e o clamor dele chegou até mim. Talvez seja isso que tenha acontecido, por exemplo, com aquelas pessoas que trabalharam para a abolição dos escravos no Brasil. Aí eles se envolveram então de uma forma mais impactante na libertação dos escravos. Você sabe disso, Joaquim Nabuco foi o maior deles, talvez. E talvez ele tenha andado na senzala e ele tenha visto então os negros sendo vendidos, visto aquelas pessoas sendo tratadas como animal, sendo chicoteadas com pública. E aí de repente então aquilo mexeu ele e ele começou a pensar, isso não pode ser assim, isso não é justo. E eu quero declarar nessa manhã que não há nada mais sério, nada mais transformador nesse mundo, quando você olha para alguma situação e você diz, com a força do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu posso ser parte da solução desse problema. Membros de igreja não podem ser criadores de problemas. Membros de igreja têm que ser solucionadores de problemas. Esse sentimento de compaixão, por exemplo, hoje acontece em muita gente quando vê um cachorrinho abandonado na rua. E eu gosto muito de cachorro. Eu tenho um Rottweiler e tenho um American Bully lá em casa. E não tenho mais porque a Maribel proibiu. Tenho 2 gatos. Tenho o Bartolomeu e a Dorothy. Então, está falando aqui quem gosta e quem procura cuidar dos animais. Eles devem estar morrendo de saudade de mim. Mas eu quero dizer para você que tem gente que não consegue ficar indiferente ao sofrimento de um animal, mas consegue ficar indiferente ao destino eterno das pessoas. Eu lembro de uma certa vez de que eu fui convidado para pregar numa ordenação de um aluno lá do seminário, lá em Sepitiba. E estava chovendo muito naquele dia. E nós fomos lá, muita chuva mesmo. Na volta, quando nós estávamos passando no bairro onde a Maribel morava, antes de casar-se comigo, tinha um movimento de pessoas e alguém caído na rua. E a Maribel falou assim para mim, Samuel, aconteceu um acidente ali. E eu falei, vamos parar então para ver o que aconteceu. E chovia muito. E aí então nós paramos e tinha um grupo de pessoas ali, reunidas em torno daquela pessoa que havia tido um acidente sério de morte, muito sério. E havia um grupo de crentes que havia saído do culto e eles estavam ali olhando. E quando eu cheguei assim, me deu assim uma mexida por dentro e eu perguntei para eles, vocês já fizeram alguma coisa? Eles falaram assim, nós já fizemos. Nós chamamos o bombeiro, chamamos a assistência. E todo mundo ali com a Bíblia na mão, com roupa característica de crente. E eu falei para eles assim, e vocês já falaram de Jesus para essa pessoa? Porque ela pode morrer. Eu falei, não, foi tudo da licença. E eu então entrei ali e peguei na mão daquele jovem e falei para ele assim, olha, eu sei que está doendo muita coisa aí. E quero dizer para você que existe a possibilidade de Jesus agir na sua vida de uma forma sobrenatural nesse momento e você se levantar curado. Mas existe uma outra possibilidade. Existe outra possibilidade de você ter que ir para o hospital, e até de enfrentar uma coisa até mais difícil do que isso. Mas eu queria dizer para você que a coisa que você mais precisa
E eu quero fazer essa pergunta para você. Você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? E ele falou para mim, não. E eu falei, você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Mora aqui. E ele aceitou Jesus como Salvador. E depois disso, então, chegou a assistência e o levou para o médico. E depois, porque naquela correria, eu nem consegui pegar o contato dele. Mas pode ser que quando eu chegar no céu, aquela pessoa possa ficar muito feliz lá e dizer para mim de que ele está lá por causa de Jesus. Mas quem convidou ele para a festa fui eu. Eu acho que seja teu irmão. E se eu passasse direto? Quantas vezes nós passamos direto? Porque temos uma agenda, porque ao ensaio do coral, ao ensaio do Ministério do Louvor, né? Ou às vezes até porque nós estamos muito corridos, porque há um desentendimento familiar dentro de casa, que daqui a pouquinho vai ser resolvido. Nós estamos estressados e estamos esquecendo do principal, gente. Eu queria desafiar então a você, abra os seus olhos, para que você possa ser parte da solução daquilo que as pessoas precisam. Quantos querem isso? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o discurso de Jesus lá é: levante os olhos e veja. E eu acredito que isso muitas vezes é falado de uma forma teórica. Claro que todo mundo aqui sabe de que é necessário pregar o Evangelho, de que o que a Bíblia fala em relação ao inferno é verdade, o inferno é uma realidade, o céu é uma realidade, que as pessoas precisam crer, serem batizados para serem salvas, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, a Bíblia já fala que já está condenado. Mas qual é o impacto disso dentro de você? Isso mexe, gera uma compaixão profunda no seu coração. Você puder, olha para o seu relógio não parou. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai parar. A história vai parar. E quando parar, será o julgamento final. E o seu filho? E a sua filha? E o seu amigo? Qual vai ser a situação deles? Isso mexe com você. E aquelas outras pessoas que passam por você diariamente? O relógio está funcionando. E isso me angustia. Então, a compaixão acontece quando alguém que lida com as questões espirituais, e todos nós aqui lidamos com as questões espirituais, eles então começam a se mexer, para que eles possam ser parte. E eu queria, no ano que vem, saber de que está acontecendo um milagre da multiplicação aqui nesse lugar, porque houve uma mobilização, porque as pessoas focaram naquilo que é mais importante, de buscar aquele perdido, ganhar ele para você, para que depois você possa ganhar essa pessoa para Jesus. Ser intencional. Começar a fazer, consumir estratégia. De alguns anos para cá, eu aprendi a fazer consumir estratégia. Eu coloco gasolina no mesmo posto, com o mesmo frentista. E quando vai chegando perto do Natal, então eu tenho a oportunidade de dar um presente para essa pessoa. Eu corto cabelo com o mesmo barbeiro. Tudo de forma intencional. Eu tenho me tornado um pastor de segundas intenções. Eu me achego para as pessoas com o desejo de apresentar o plano da salvação para elas no momento certo. E quero que você seja contagiado por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Porque afinal de contas, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, se nós somos do reino do Filho do amor de Deus, nós precisamos ter esta visão espiritual. O apóstolo Paulo, ele também dizia a mesma coisa. Encontrava lá com as igrejas que ele havia plantado e ele clamava a Deus: abra os olhos espirituais deles. Foi o clamor do apóstolo Paulo. E eu queria então nessa manhã orar e pedir a Deus: abra os olhos espirituais dessa igreja. Vamos orar para que nessa igreja centenária nós possamos dizer que os nossos olhos espirituais estão abertos para a glória do nome do Senhor Jesus. A segunda razão que eu vejo nesse texto de que
houve ali pessoas que facilitaram o milagre da multiplicação acontecer, é que ali havia um líder que desafiava os seus liderados. No meio daquela necessidade toda, os discípulos falaram: manda esse povo embora. E Jesus faz o contrário. Jesus desafia aqueles discípulos que eles mesmos tomassem uma atitude, que eles mesmos fossem a resposta. E queria dizer de que a resposta do milagre da multiplicação está em você aqui. Porque Jesus vai fazer a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa parte. Mas Jesus apresenta um desafio para eles, né? E queria dizer que esse desafio é a solução para que aquele problema pudesse ser resolvido. E aí eu vejo Jesus ali como um líder que desafia os seus liderados. E sabe por que isso é possível acontecer comigo e contigo? Porque um dia Jesus subiu ao céu, mas ele deixou para nós o maior desafio, dizendo: indo, faça discípulo de todas as nações. E ele disse, daí quando Jesus diz uma coisa, eu preciso prestar atenção. Às vezes tem pastores que dizem algumas coisas que eu não presto muita atenção, não. Um dia eu estava vendo um programa de televisão evangélico, e aí eu percebi então de que alguém estava pregando e alguém estava dizendo assim: eu quero dizer para vocês de que na Bíblia tem algumas besteiras. Olha só, o pastor falando isso. E eu percebi, poxa, onde que esse camarada vai chegar? Ele falou assim: vou mostrar para vocês um dos milagres mais sem sentidos aqui da Bíblia. É o milagre da transformação da água da água em vinho. Falei: onde esse camarada vai chegar? Ele falou: que coisa sem nexo. Transformar água em vinho. Okay. E aí depois ele disse assim: venha para a igreja tal que você vai ver milagres relevantes acontecer. E eu pensei: esse camarada quer se fazer maior do que Jesus. E se ele tivesse estudado um pouquinho, ele poderia ter entendido de que naquele milagre ali Jesus estava se apresentando como o Senhor da qualidade e dizendo que quando ele é convidado para um casamento, a coisa muda da água para o vinho. Mas ele não percebeu isso. Não percebeu isso. E aí, passado alguns dias, teimoso, fui ver um outro programa de televisão. E tinha uma pessoa lá que estava falando do apóstolo Paulo. E aí estava falando do apóstolo Paulo daquele negócio de espinho na carne. E aí ele estava falando, daqui a pouco ele falou assim, pediu logo um close para que alguém pudesse colocar ele assim. E ele ficou olhando para mim, parecia, e olhando para ele. E ele disse assim, olhando nos meus olhos. Ele falou assim: apóstolo Paulo. E ele falou de apóstolo para apóstolo. Ele falou assim: faltou fé, né? Eu fiquei pensando. Aí daí eu comecei também a orar: Senhor, coloca os pastores da igreja congregacional na televisão. Para que possa pregar talvez o evangelho mais puro, mais verdadeiro. Mas eu queria dizer isso para você, de que nós precisamos ter líderes que desafiam, que falam para você: e aí, como é que você está? Está lendo a Bíblia? Está orando? E aquele seu parente já se converteu? Você tem sido estratégico na vida daquela pessoa? Você tem feito vida na vida com ela? Você tem procurado fazer evento pontes para que essa pessoa possa ser alcançada pelo Senhor Jesus? E eu tenho aprendido então de que o líder, ele precisa oferecer descanso aos seus liderados. Mas chega um determinado momento que a gente tem que optar entre oferecer descanso e oferecer avanço. E eu quero desafiar então a você, que quando o pastor Renato, o pastor Mário pegar no seu pé, entenda de que eles estão sendo instrumentos para que um milagre de multiplicação aconteça aqui nesse lugar. E não fiquem chateados com ele, não. Porque Jesus dá um desafio para aqueles camaradas, que é um desafio muito doido. Falar para eles, aquele grupo iletrado, cheio de dúvidas na cabeça, com convicções políticas erradas naquele momento,
E pensavam então de que Jesus ia nos colocar num lugar de privilégio lá político lá, que Jesus ia restaurar o reino político de Israel. E Jesus sempre tentando corrigi-los. E fala para aquele grupo: saiam da Judéia, vão até o confim do mundo. E querido, não tinha avião, não tinha celular. E sabe o que aconteceu? Eles foram até o confim da terra. E se eles foram, a gente também pode ir. É um negócio meio doido assim, né? Eu estou aqui, né, agora, né, por volta de 7h30 da noite hoje, das 19h30, eu vou estar em casa. Né? Então, com essa facilidade toda, eu posso ser um instrumento mais eficaz na proclamação do Evangelho. Você pode ser mais eficaz na proclamação do Evangelho. Eles lá, por exemplo, não tinham Instagram. Né? E como eu vejo, né, bobagens, a Clarissa está ali, o meu filho, né, de membros da minha igreja e de outras igrejas também. Não vou falar de vocês agora, não, vou falar de vocês quando chegar lá em Seropeste. Que põe, né, comendo camarão, bacalhau, a roupa nova, as férias. E você pode até fazer isso. Mas por quê? Você não coloca o seu testemunho de conversão no Instagram para esses 5.000 seguidores que você tem e dizer: olha, Jesus entrou na minha vida. De ser igual àquele cego lá de João capítulo 9 e até dizer assim: eu não sei falar muita coisa, mas eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. E quero desafiar então a você, né, está sendo sensível aos desafios que os seus líderes colocarem para que você possa ser um facilitador, uma facilitadora para que um milagre de multiplicação aconteça na sua vida. Jesus deu das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Senhor, essa igreja é parte da nossa denominação, essa igreja é parte da história do congregacionalismo em terras brasileiras. Essa igreja, Senhor, tem por trás dela toda essa história que glorifica o Teu nome. Nós te exaltamos por isso, Senhor, e te pedimos, Deus, que em nome de Jesus, a história dessa igreja continue por muitos mais anos. Com certeza, Senhor, a geração que está aqui talvez não esteja daqui a 100 anos. A gente nem sabe se o Senhor volta nos próximos anos, e esperamos a sua volta, Pai, a qualquer momento, mas desejamos que enquanto estivermos nessa terra, essa igreja continue testificando, Pai, do Evangelho puro, da graça de Jesus, do amor de Deus por todos os homens. E, Pai, que em nome de Jesus, essa igreja continue sendo porta do céu para muita gente aqui nessa cidade. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo que habita em cada um de nós, e seja sobre a sua vida, meu irmão, aqui nessa manhã, sobre a vida de todos os crentes em Jesus, espalhados por toda essa terra, e que não seja só nessa manhã, mas para todos sempre. Você pode dizer comigo amém? Amém. Amém. Só lembrando, dia 13 de dezembro a gente tem a nossa cantada de Natal às 19h30. Então você é convidado, a gente vai começar a divulgação dessas atividades também. A gente vai cantar, gostaria que você desse um abraço a alguém antes de ir embora. E acho que vai fazer uma fotinha ali fora depois. A gente está organizando.